A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, ele é um contemporâneo de Ageu, aquele que cooperou com Deus nas suas revelações, nas suas profecias, dadas pelo Senhor com respeito à reconstrução do templo em Jerusalém. Já vimos aqui algumas visões que ele teve sobre os cavalos, a visão sobre os 4 chifres, que Jerusalém foi medida, e agora vamos ler o capítulo 3 de Zacarias. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Sumo sacerdote era aquele que podia entrar nos santos dos santos. Sumo sacerdote é aquele que falava audivelmente com o Senhor, Criador dos céus e da terra. E ele levava até a presença de Deus as necessidades do povo e falava para o povo aquilo que Deus lhe dava, aquilo que Deus lhe falava, que Deus lhe ordenava. O templo tinha 3 partes. Tinha o quintal, que era o átrio exterior, o santo lugar onde todos os sacerdotes tinham acesso. E tinha o segundo véu que separava o santo dos santos, aonde só o sumo sacerdote podia entrar. E aqui nós estamos vendo Josué, o sumo sacerdote, sendo acusado por Satanás. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Você também foi tirado do fogo? Um tição? O Senhor disse na sua palavra que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todas as pessoas sem a vida de Deus serão lançados no lago de fogo. E aqui tinha um que foi tirado de lá. Um que era um sumo sacerdote. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Como estão as suas vestes? Lá no livro de Apocalipse, as vestes são os atos de justiça dos santos. Tudo aquilo que nós fazemos por meio do nosso corpo, ou é aprovado, selado por Deus, ou ele se torna sujo. As vestes sujas, que precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. O Senhor também diz na sua palavra que bem-aventurado é aquele aos quais os pecados são perdoados. Você também quer ter os seus pecados perdoados? O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e limpar de todos os pecados. Então ninguém pode estar diante do Senhor com as suas vestes sujas, nem o sumo sacerdote, quanto mais o sacerdote e o povo em geral. Então as vestes são aquilo que nós praticamos. E aqui o Senhor mesmo justificou o sumo sacerdote e trocou as vestes dele. E disse eu: Ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observardes as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Olha aí. O Senhor disse: anda na minha presença e ser perfeito. Então hoje nós precisamos andar nesse caminho, um caminho de limpeza, de santidade. E o Senhor vai nos colocar como aqueles que vão governar sobre a sua casa. Hoje o sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, foi rasgado por nós, que rasgou o véu desse templo que separava o santo lugar dos santos dos santos. E hoje todos nós, como sacerdotes, nós temos acesso aos santos dos santos, uma comunhão direta com o Senhor. Assim era a experiência de Josué, mas ele precisava andar na presença de Deus.
eu e você também precisamos andar na presença do Senhor. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está vendo? Então Josué estava ali diante do Senhor como sumo sacerdote até o renovo aparecer. Quem é o renovo? O renovo era o próprio Deus, que se tornou carne, morreu, ressuscitou. E a palavra de Deus diz que quando ele morreu, este véu que separava o santo lugar, que é um compartimento do templo, dos santos, que é o outro compartimento, onde só o sumo sacerdote entrava, esse véu foi rasgado de alto a baixo, foi rasgado por Deus, de alto para baixo, não foi de baixo para cima, não foi o homem que rasgou. E o Senhor diz na sua palavra que ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Então hoje o sumo sacerdote na casa de Deus é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. E nós somos o quê? Sacerdotes. Ele é o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Então, esse sumo sacerdote, o renovo, ele também é apresentado na Bíblia como a pedra. A pedra de fundamento, a pedra de esquina, a pedra de arremate. É a mesma pedra que Pedro teve a revelação de que ele era o Cristo e sobre o Cristo seria edificado a igreja. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, o que o povo fala que eu sou? Um fala que o senhor é profeta, enfim. E você, Pedro? Eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor falou para ele, não foi carne e sangue, mas foi o Espírito que te revelou sobre esta pedra que você falou. Eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja de Cristo, ela não é edificada como um ensinamento católico, que Pedro foi o primeiro papa e foi sobre ele que foi edificada a igreja. Pedro era um dos piores pecadores, até talvez mais pecador que eu e que você. Violento, negou o Senhor, carecia da glória de Deus. Então ele é uma das pedras, como eu e você, que faz parte da edificação, que foi transformado pelo Senhor. Mas ele não é a pedra de alicerce, a pedra de alicerce é o renovo. Sobre Cristo a igreja está sendo edificada. Versículo 9, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, está vendo? É a pedra de alicerce. Estão os 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Olha que maravilha. Jesus Cristo veio, e o povo ainda continua pecando. Nós ainda temos pecados. Já faz 2000 anos que o Senhor Jesus ressuscitou, que ele se tornou essa pedra de alicerce. Quando vai ser esse dia? Na volta do Senhor. No último dia, quando aquela mulher falou para Jesus, eu sei que a irmã de Lázaro, que morreu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então esse último dia é o dia final da volta do Senhor. Nesse dia, toda a iniquidade será tirada. Por quê? Porque o pecado, que é o próprio Satanás, será preso. E o reino desse mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. E o que nós somos de Cristo? Corpo. Se formos vencedores, também reinaremos com ele no milênio. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Isso diz respeito ao reino milenar. O diabo foi preso. Os judeus que creram, que não morreram durante a grande tribulação, que foram salvos por meio do vale, como nós dissemos ontem. O Senhor mesmo os salvou naquele último dia na guerra de Armagedon. Eles se tornarão a nação que vai governar todas as nações. Todas as nações terão que ir a Jerusalém para aprender da palavra do Senhor e ser salvo por meio de Jesus Cristo. Quem vai ensinar isso? A igreja? Não, os judeus. E naquela época o diabo estará preso. O leão vai pastar com a ovelha, não vai comer mais carne, vai pastar igual boi. E a criança vai brincar com a serpente, com a cascavel. E não vai acontecer mais nada? Não. Por quê? Porque o diabo, o pecado, Satanás, o anjo caído foi preso por 1000 anos. Então haverá esse período de descanso, o 7º dia. Os próximos 1000 anos depois da volta do Senhor. As pessoas vão, um chamar o outro, vamos para debaixo da vinha, da videira,
e debaixo da figueira desfrutar dos frutos? Em paz? Sem iniquidade? Com as vestes limpas? Com a coroa na cabeça? Mitra é o chapéu. Com a coroa na cabeça que o Senhor colocou? Então este é o caminho e o resultado daqueles que serão vencedores. Vamos falar com o nosso sumo sacerdote, adorá-lo? Senhor Jesus, te adoramos porque tu és o sumo sacerdote, que morreu e ressuscitou por nós. E nós hoje somos escolhidos para ser os seus sacerdotes, os teus servos, os teus escravos, aqueles que te servem nessa terra. Senhor, nos dá vestes limpas e nos ajuda a tomar posse da nossa coroa, para que na tua volta nós sejamos entronizados junto com o Senhor. É no teu nome que nós te pedimos. Amém. Veja que caminho glorioso. Caminho de coroa na cabeça e de vestes limpas. É isso que nós vamos ganhar do Senhor no último dia, no dia que o renovo vai mudar todas as coisas na face dessa terra. Que eu e você possamos ser achados dignos de estar diante dele. Que Deus nos abençoe. Amém.